pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira, eu sou sua professora de ciências e na aula de hoje vamos estudar as propriedades da matéria 2. Estamos chegando na nossa reta final. Hoje é a nossa última semana do PET 2. Vamos juntos? Não esqueçam de fazer as suas atividades e mandar para o seu professor. Os prazos estão acabando porque nós já estamos chegando no final. Na aula de hoje, nós iremos identificar as propriedades específicas da matéria, com ênfase na água, como a densidade, a solubilidade, a temperatura de fusão e ebulição em situações de reconhecimento no cotidiano. Então, conta para mim, você sabe o que são propriedades específicas e organolépticas da matéria? As propriedades específicas da matéria físicas são as físicas e as organolépticas. As propriedades físicas não dependem de transformações, ou seja, elas são inerentes à matéria. Então, com as propriedades específicas, nós conseguimos identificar qual material é esse. Ah, esse é X, porque só esse material tem essa característica. Então, elas são muito importantes e por isso também que nós vamos estudá-las. Já as propriedades organolépticas são utilizadas para identificar as substâncias puras. Essas propriedades a gente consegue perceber com os nossos órgãos do sentido. Primeiro, vamos estudar então as propriedades específicas. Ponto de fusão. Temperatura em que uma substância muda de estado físico. Então, ela passa do estado sólido para o estado líquido. E o nosso exemplo aqui é a água. O gelo é o estado sólido da água. A água vai estar no estado sólido a 0 graus Celsius. Na geladeira, aliás, no congelador, a água vai estar no estado sólido. Se você retira essa água do congelador e coloca em cima da pia da sua casa, ela já começa a mudar o seu estado físico. Então, ela começa a entrar no ponto de fusão. Todas as substâncias, elas têm o seu ponto de fusão específico. O da água, por exemplo, é 0 graus Celsius. Ponto de ebulição. Temperatura em que a substância muda do estado físico líquido para o estado físico gasoso. Sendo que, no caso do ponto de ebulição, a substância está aquecida por um fogão ou por uma chama. Então, ela passa por um aquecimento. Que a gente tem água líquida fazendo a mudança de estado físico para o gasoso. Lembrando que o estado físico gasoso da água, ele é invisível. Nós não conseguimos observar. Densidade. A densidade é a quantidade de matéria em determinado volume. Quando vocês chegarem lá no 9º ano, nós vamos estudar que nós conseguimos calcular a densidade dividindo a massa da substância pelo volume. E nós vamos ter um número específico. Então, por exemplo, eu sei que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se a densidade da água é 1, eu sei exatamente quais são os objetos que vão afundar
ou flutuar. Os objetos que vão flutuar, eles têm uma densidade menor do que 1. E os objetos que vão afundar, eles têm a densidade maior do que 1. Então, essas brincadeiras que as pessoas fazem, afunda ou não afunda, na realidade, se a pessoa souber qual é a densidade daquele objeto, não tem mistério e não tem como errar também não. Aí fica muito fácil. Por exemplo, um material que tem densidade 0,8, ele vai flutuar. Vamos supor que aqui essa esfera tem 0,8 gramas por centímetro cúbico. E vamos supor que essa outra esfera aqui tem 1,3 gramas por centímetro cúbico. Então, afunda. Essa aqui, que vai ficar no intermediário, é porque a densidade dela é exatamente igual à da água. 1 grama por centímetro cúbico. Solubilidade. Solubilidade é a capacidade de uma substância de se dissolver ou não em um determinado líquido. Por exemplo, a água ela é um solvente universal, porque a maioria das substâncias se dissolvem em água. Soluto é a substância que vai se dissolver no solvente. Solvente, por exemplo, a gente pode ter aqui a água. E soluto a gente pode ter, por exemplo, o sal. Então, quando o soluto se dissolve no solvente, a gente passa a ter uma solução. Então, a solução aqui, no caso, é sal mais água. Ah, professora, eu tive uma dúvida. Ah, então todas as substâncias vão se dissolver na água? Não. Exemplo, a gordura. A gordura não se dissolve na água, ela não se mistura na água. Então, os solventes de gordura, eles vão ser todos aqueles também que não vão se dissolver em água. A grande parte deles, né? E a gente tem também uma substância que ela pode se dissolver tanto na água como na gordura, porque uma parte dela, ela parece com a água e uma parte dela, ela parece gordura. Alguém sabe de qual substância eu estou falando? É do sabão. A gente só consegue lavar vasilha porque o sabão se dissolve tanto na água como naquela gordurinha ali da panela. Condutividade elétrica. Refere-se ao caráter elétrico dos materiais, classificando-os como condutores ou isolantes. Então, por exemplo, nós temos materiais que são condutores de corrente elétrica. Por exemplo, os metais. Os metais são bons condutores de eletricidade. Já, por exemplo, a madeira, ela é um isolante, o plástico é um isolante. Então, nós temos materiais que podem ser tanto condutores de eletricidade como isolantes. Na foto, eu trouxe para vocês o melhor condutor de eletricidade. Ah, professora, qual que é o material que conduz melhor a eletricidade? A prata. Ah, então seria muito mais eficiente se a gente utilizasse prata ao invés de cobre nos fios? Seria sim, mas ficaria muito caro. Então, é muito melhor que se utilize o cobre, que é também um bom condutor e o custo-benefício dele é adequado. Maleabilidade. Pessoal, maleabilidade não é porque é mole, não. Maleabilidade é a capacidade que o material tem de formar lâminas, como, por exemplo, faca, espada, gilete, essas lâminas, né?
a gente usa no nosso dia a dia. E os materiais que têm essa capacidade são os metais. Então, os metais, a gente fala que eles são maleáveis. E, por exemplo, uma borracha, um pedaço de madeira, um copo de vidro, por exemplo, eles já não têm essa característica de ser maleável. Magnetismo. O magnetismo é a propriedade de atração ou repulsão de determinados metais e ímãs. Alguns materiais, principalmente os metais, eles conseguem ser atraídos por ímãs. Então, se tem um ímã, ele consegue atrair eclipse de metal, como a gente pode ver aqui na foto, um parafuso, um prego. Então, os metais, eles também conseguem ser atraídos por magnetismo. Todos os materiais conseguem essa propriedade? Não. Por isso também a gente consegue distinguir, os que vão ter a propriedade e os que não vão ter. Ductibilidade. Ductibilidade, gente, também não tem nada a ver com ser duro ou não ser. Tem a ver com a capacidade de formar fios. Então, quais são os materiais que têm essa capacidade de formar fios? Os metais. Mais uma vez aqui, é uma característica dos metais. Aqueles materiais que são não metais têm essa característica? Não. Por exemplo, esse copo de vidro, ele vira um fio? Não, ele não tem essa capacidade de virar um fio e nem de virar uma lâmina. Por exemplo, dureza. A dureza é a resistência de um material à deformação sob aplicação de uma força. A dureza, ela pode ser medida pela escala Mohs. Qualquer mineral risca o anterior e é riscado pelo próximo. O talco é um mineral de menor dureza na escala. Por isso, ele pode ser riscado por vários outros. Já o diamante é o mais duro. Sendo assim, ele risca todos os outros minerais e não pode ser riscado por nenhum deles, apenas por outro diamante. Por isso também que os diamantes têm um grande valor econômico, porque eles não podem ser riscados. E a gente fala, os diamantes são eternos, justamente pela dureza deles. Então aqui a gente tem a escala e as durezas. Então, o de menor dureza é o talco, como a gente pode falar, e aqui nessa caixa de minerais a gente tem alguns deles. Então, o número 1 é o talco, o número 4 é a fluorita e assim por diante. O número 10, o diamante, ele não está na caixa também devido ao alto valor econômico dele, e ele é um mineral que não pode ser riscado por nenhum outro. E aí a gente pode perceber que as pedras preciosas, elas têm um grau de dureza maior também. Por exemplo, o quartzo e o topázio. O quartzo tem grau 7 e o topázio 8. Isso significa que o topázio risca o quartzo e o quartzo não risca o topázio. Viscosidade. A viscosidade é a resistência de um fluido ao escoamento. Ou seja, quando a gente faz esse movimento aqui para virar um líquido, se ele vai virando rápido, ele tem uma viscosidade menor. Se ele demora a virar, igual a gente está vendo aqui o mel, ele é um líquido mais viscoso. O mel, por exemplo, ele é mais viscoso que a água. Ele demora mais a derramar do que se eu estivesse derramando um copo com água.
propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são percebidas pelos órgãos do sentido e, por esse motivo, podem ser discutíveis, né? Ou seja, algumas pessoas podem sentir melhor o cheiro ou o sabor, né, de algumas dessas substâncias, porque as percepções das pessoas são diferentes com relação, por exemplo, ao sabor, mas ao cheiro também pode ser diferente. É uma característica que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos 5 sentidos. Então, ela vai estimular ou o olfato, ou a audição, ou o paladar, ou a visão, ou o tato. Paladar. Quando ingerimos cloreto de sódio, por exemplo, a gente sente o salgado. Se a gente coloca açúcar, nós sentimos o doce. Então, a gente consegue separar o sal do açúcar pelo sabor, por exemplo. Audição. O som produzido pelo bife sendo frito em uma panela é diferente, como, por exemplo, se você fizer um ovo ou fizer legumes. Tato. Quando passamos a mão numa toalha, por exemplo, ela pode ser áspera. Aí você pode passar a mão no tapete ou no sofá da sua casa e aí você vai sentindo as diferenças de tato dos materiais. Visão. A luz percebida a partir da explosão de fogos de artifício, por exemplo. E o olfato. O aroma liberado, como descascamos uma mexerica, por exemplo, também é uma propriedade organoléptica. Atividades 2. Essa atividade está no PET 2 na semana 6 do seu material. Um pedaço de isopor, quando colocado na água, fica na superfície, mas se jogarmos um pedaço de ferro, o mesmo descerá até o fundo. A que propriedade deve ser esse fenômeno? Pessoal, em outras palavras, é aquela propriedade do flutua ou afunda. Qual propriedade que é essa? A densidade. Muito bem. Atividade 2 da semana 6. Quais propriedades da matéria são utilizadas para identificar as substâncias puras? São utilizadas as propriedades específicas. Na aula de hoje, aprendemos sobre o que são propriedades específicas e organolépticas da matéria. Essas foram as referências do nosso trabalho. Pessoal, estamos chegando no final do nosso PET 2. Foi um prazer trabalhar com vocês. Um abraço, façam todas as suas atividades e a gente se vê no PET 3. Até mais!